Irmãos, boa noite. Queria saudar todos nessa noite. Pode colocar, eu já tomei, obrigado. Queria saudar todos nessa noite em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Quantos creem que o Senhor está em nosso meio nessa noite? Levante a mão. Talvez a gente venha para a igreja e se esquece disso, que Deus está conosco. E que a palavra de Deus está conosco. Isso é muito importante porque Deus só nos muda através da sua palavra. E eu sei que certamente Deus quer falar por sua palavra ao nosso coração, e Deus reservou para nós esse tempo, nesse final de semana. Como certamente Deus tem falado ao coração de vocês em várias ocasiões. Mas, irmãos, para mim é um privilégio muito grande. Deus tem me dado um grande privilégio de participar da sua obra. E nos últimos tempos, Deus tem me chamado para dar um tempo integral para o trabalho missionário. E isso para mim tem sido algo tão importante, de Deus ter a sua misericórdia de contar conosco na sua obra. Desde o começo do meu ministério, eu sempre entendi que uma igreja não pode ser igreja, a não ser que ela esteja envolvida com a obra de Deus. A Bíblia é um livro missiológico. E o que Deus mais quer no mundo, por meio da sua igreja, é tornar-se conhecido. O grande projeto que Deus tem é tornar-se conhecido. Questões missionárias são questões simplesmente como expressão do Evangelho. Eu gosto de uma frase que até cunhei num livro que eu escrevi uma vez, e essa frase diz o seguinte, que missões não são um programa de igreja. Missões são a vida da igreja. A gente vê muita coisa bonita aqui, tem bandeiras. Missões não é colocar bandeira em igreja, ainda que seja muito bonito e pode colocar à vontade. Porque a gente pode ter bandeira na igreja de todas as nações e não ir até elas. Missões é muito mais do que uma conferência missionária. Fazer conferência não é fazer missões. A conferência desperta gente para fazer missões. Mas, de fato, meus irmãos, a vida da igreja tem que ser uma vida missionária. Eu trabalhei, irmãos, 30 anos no ensino teológico. E como professor do seminário, 23 anos. Meus últimos anos. Mas eu sempre entendi que você, para ensinar no seminário, você precisa ensinar uma teologia missiológica. Tem que ser uma missiologia teológica. Claro que quem vai se envolver precisa conhecer profundamente as Escrituras. Porque vamos pregar nos campos, não vamos pregar obra social, vamos pregar a Bíblia. E a Bíblia ensinada de forma correta, e nós que somos pastores e líderes da igreja, precisamos compreender que a Escritura, ela nos ensina esse Evangelho que deve ser distribuído para os povos. E nos últimos tempos, Deus me dá o privilégio de dar o tempo integral agora, em nome da nossa agência, a PMT, os irmãos conhecem esse nome. Nós temos duas juntas, as Juntas Missões Nacionais, que trabalham com a nossa cultura, e a PMT, que é a Agência de Missões Transculturais, que trabalha com outras culturas. Eu estive há uns 4 anos na Índia. A Índia, por exemplo, lá se fala 1.600 línguas, com 2.600 culturas. Então, dentro da Índia, você tem muitas nações. Eu cheguei ontem à tarde da África, eu estava na África, eu já fui algumas vezes na África e cheguei ontem à tarde. E você, quando vai num contexto africano, você percebe que as etnias são multiplicadas. E as guerras africanas todas são voltadas para a defesa da sua etnia. E cada etnia precisa ser alcançada de forma especial pelo Evangelho. E Deus me tem dado, irmãos, o privilégio, nesses últimos tempos, já uns 15 anos, de estar junto às igrejas para despertá-las para o envolvimento missionário. Então, eu tenho um privilégio que poucos têm. A cada final de semana, eu estou numa igreja diferente. Hoje Deus me deu a honra de estar aqui, mas na semana que vem, eu devo estar em Valadares. Na outra semana, eu vou estar no Pará. E cada final de semana, num lugar diferente.
e ao mesmo tempo também em algum lugar do mundo diferente. Porque além de despertar igrejas no Brasil, também eu sou missionário hoje para pastorear os missionários que estão espalhados em várias nações. O meu trabalho também é de visitar várias nações para dar suporte aos missionários. Então, a gente vai para vários lugares para dar suporte àqueles que estão trabalhando no campo, para encorajá-los, para estar com eles, para aconselhá-los, para orar com eles, para orientá-los no trabalho missionário. Então é um privilégio muito grande a gente participar desta obra de Deus. E eu rogo a Deus que a nossa igreja aqui possa se envolver cada dia mais nesse trabalho glorioso. Igreja que não é missionária, ela não tem propósito. Ela é um clube com algumas atividades internas. Mas quando a igreja se volta para o mundo, ela agrada ao Senhor. E como Deus abençoa de fato um povo missionário. Esse povo alegra o coração de Deus. Eu não sei como é que está a nossa igreja aqui, nem vou perguntar, não me interessa. Mas eu queria dizer para os irmãos que vale a pena a igreja ter um projeto para que Deus se torne conhecido em muitas nações. Que Deus abençoe a nossa igreja e que estejamos orando. Irmãos, quando a igreja começa a orar, atrás de mim tem uma multidão que ora. Quando vou fazer uma viagem, irmãos, é muita gente orando. Eu louvo a Deus, porque tem um batalhão atrás de mim. Amanhã, eu creio que só a igreja vão ter umas 15, 20 igrejas orando pelo trabalho daqui. Estão nos boletins das igrejas, e eles vão orar. E quando a igreja ora, quando esse povo ora, Deus começa a fazer coisas tão grandes. Eu cheguei, não sei se vocês sabem que eu estive no Senegal esses dias. E o Senegal é um país, assim, dos piores países pensando no contexto espiritual. 94% de islamismo, isso é muito forte. Só que o islamismo, assim, diferente, não é um islamismo como você tem na Arábia Saudita, é um contexto africano em que a bruxaria é muito mais forte do que o islamismo. Quem manda no país são os marabus. Nosso irmão, o reverendo José Dilson, esteve preso no Senegal, não sei se vocês oraram por ele, souberam disso. Então, estive lá agora. Eu pensei, o ano passado estava muito difícil um brasileiro entrar no Senegal. A prisão do reverendo José Dilson foi muito complicador para os brasileiros. Era difícil entrar no Senegal. Estavam assim, qualquer pessoa para entrar lá. Então a polícia colocava a pessoa num quarto, numa sala e fazia um interrogatório. E por alguma razão especial, devido à notícia de que o ebola estava no Senegal, então o povo deixou de ir no Senegal. E por causa disso eles abriram as portas para o Brasil visitar o Senegal. Algo providencial. E eu fiquei sabendo que não precisava de visto para o Senegal. Eu liguei na embaixada de Brasília e também no Rio de Janeiro para saber de fato se eu podia entrar no Senegal sem visto. Eles disseram que poderia, mas mesmo assim é um grande risco. E, irmãos, muita gente orando. Tá bom. Mas, meus irmãos, quando eu cheguei, muita gente orando. Quando eu cheguei no Senegal, era 1h da manhã, no meio de tanta gente, aquela fila enorme. Quando eu entrei na fila, escutei um grito, de Paula, de Paula. Quando gritou a primeira vez, eu pensei, mas esse é meu nome? Segunda vez, eu me identifiquei. Era o policial da embaixada me esperando, da imigração. E me deu sinal, me apresentei, me deu sinal, entramos, um policial muito educado. E me levou na frente de todos, carimbou meu passaporte, disse, tem bagagem? Disse, tem. Siga-me. E fomos até, foi bem demorada a chegada da bagagem, e ele me pegou, me levou, e entregou para quem estava me esperando lá fora. Porque, meu Deus, quando a igreja ora, Deus faz grandes milagres. Não teve nenhuma dificuldade, não me perguntaram nada. Eu sei que Deus faz muita coisa quando a igreja ora. Então, esteja orando para Deus fazer os grandes milagres missionários. Irmãos, nessa noite eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia Sagrada. Há uma passagem que é muito forte para meu coração,
lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. E eu queria que vocês também fossem abençoados com esta mensagem bíblica. Mateus capítulo 16. Abra a Bíblia. E eu queria que vocês ouvissem a leitura e a exposição desta passagem que está aberta diante de vocês. E vocês conservem a Bíblia aberta para que assim a gente possa entender a Bíblia na sua exposição. Eu gosto muito de ler o Evangelho de Mateus, claro que é a Bíblia toda. Mas Mateus, ele foi missionário na África. A história da igreja cristã diz que Mateus, ele se envolveu com 5 nações africanas. Quando escreveu seu Evangelho, depois de uns 15 anos na Palestina, ele foi para a África como missionário. E Mateus morreu na África por causa de Cristo. E Mateus deixou este legado para nós, que é o seu Evangelho. E quando a gente lê o texto de Mateus, a gente pode saber que Mateus, de fato, tinha um coração totalmente missionário. Veja no verso 13. Diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Lembre-se dessa palavra. Na língua grega do Novo Testamento, a língua que foi escrita no Novo Testamento esse é um tempo progressivo. Eu edificarei continuamente a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Irmãos, é interessante observarmos no Novo Testamento que a palavra igreja aparece pela primeira vez nessa passagem, aqui no versículo 18. Aqui Jesus cria a palavra igreja. A primeira vez que esse termo é pronunciado foi de fato pela boca do Senhor Jesus. O que me chama a atenção é que no Novo Testamento a palavra igreja aparece 110 vezes. E Jesus a criou e a usou uma vez só. Ainda que no capítulo seguinte ele faça uma referência ao termo, mas sem uma nova contextualização, sem um novo significado, ele apenas faz uma menção do termo. Como é importante em 110 vezes Jesus trazer tanto significado a essa palavra, e os demais escritores bíblicos, então eles trazem o sentido criado por Jesus para os seus escritos. Há uma pergunta importante para nós, ao lidarmos com esse termo, de fato é, o que significa esse termo igreja? A igreja não pode entender o que é visão de missões sem que entenda este conceito da palavra igreja que Cristo criou. Essa palavra, irmãos, tem vários significados hoje. Quando a gente pensa um templo construído, os irmãos construíram uma igreja. Nesse caso, igreja significa templo. Mas não foi nesse sentido que Jesus usou, não havia templo. O primeiro templo evangélico construído na história, ele ainda permanece até hoje. O primeiro templo evangélico foi construído lá no século IV. Lá em Belém, de Judá, nós estivemos em Belém, minha esposa e eu fomos lá em Belém.
Há uma igreja chamada Igreja da Natividade, não sei se alguém já esteve lá, em Jerusalém. Há um templo, esse templo foi construído por Constantino e sua mãe, no ano 335. Um templo assim incrível. As colunas de mármore daquele templo, talvez 3 homens podem tentar abraçá-lo, talvez não conseguem. É um mármore assim, maciço, são muitas colunas. E devido às guerras, esse templo sofreu um abalo, mas em 595 ele foi restaurado e até hoje está lá, ali em Belém, naquele lugar onde Cristo nasceu. Debaixo tem um buraco, ali você entra, ali estava onde foi a manjedoura, onde Cristo nasceu. Mas esse templo cristão, na verdade, quando Cristo criou esse termo, não havia nenhum templo, porque esse templo foi construído já, então, no 4º século. A palavra igreja também significa uma denominação. Hoje, a gente tem várias denominações, várias igrejas. Tem até a igreja sobrando. Porque hoje tem cada igreja que, sabe, que até assusta a gente. Lá em Belo Horizonte tem uma igreja que chama Igreja Pentecostal Independente do Espírito Santo. Até isso aparece como nome de igreja, e lá em Belo Horizonte tem muitas igrejas. E agora, também não havia denominação, naquela época, evangélica. Então, Jesus não aplicou esse termo a uma denominação evangélica. Eu li um autor inglês no passado, o Dr. Kirkpatrick. O Dr. Kirkpatrick usou uma expressão muito importante que, se fosse verdade no sentido da prática, seria muito interessante. Pensando em igrejas várias, ele diz o seguinte: nós podemos estar distribuídos, nunca divididos. Mas as denominações dividem o povo de Deus hoje, infelizmente. Mas não é nesse sentido que Jesus usou a palavra igreja. Também quanto esse termo é usado para igrejas locais. Na Bíblia nós temos vários usos de igrejas locais. Igreja que está em Filipos, igreja que está em Corinto, está em Éfeso, está em outros lugares. Os irmãos que lêem a Bíblia sabem disso. Mas ainda não havia também igrejas locais naquela época, quando Cristo criou esse termo. Com a expansão da igreja, claro que a igreja foi se localizando nas cidades e nos locais. Na verdade, a obra de Deus só cresce quando se planta uma igreja. Então, meus irmãos, a pergunta é: o que de fato significa a palavra igreja? A palavra igreja, ela vem de um verbo usado na Bíblia, é o verbo chamar. Então, igreja, como Cristo criou esse termo, significa aqueles que são chamados. Nesta palavra já tem um sentido missionário. A igreja pertence àqueles que Deus chama para a sua obra. Então, ser igreja de Cristo tem que fazer parte desse chamado e desta obra gloriosa de atendimento ao chamado do Senhor. Então, igreja não significa a gente ser convidado só para estar aqui assentado nesses bancos e nem para ficar em 4 paredes. O reverendo Ronaldo Lidório, vocês conhecem esse nome, é um dos homens que, na verdade, que a nossa igreja produziu, vamos dizer assim, que é uma bênção para o mundo inteiro. O reverendo Ronaldo Lidório é um homem muito culto e ele ficou algum tempo na Grécia. E ele participou, inclusive, ele viu um grupo lá na Grécia que estava numa atividade, e esse grupo chamava Eclesia, a palavra igreja. E ele acompanhou esse grupo denominava-se Eclesia, de onde vem a palavra igreja. Ali o líder disse: olha, aqui vão ficar 4 horas aqui em reunião e 10 horas na rua. Era um projeto. Uma palavra usada lá não é para a igreja, como nós conhecemos aqui. Aquele grupo reunido chamava-se Eclesia, diz 4 horas de reunião e 10 na rua. Quer dizer, a igreja sempre fora das paredes. É interessante. Até hoje, na Grécia, se usa esse conceito. É um povo chamado, portanto. Irmãos, eu queria que nós pensássemos, a partir desse texto, que, de fato, nós temos um chamado. Todos nós somos chamados. Irmãos, não há diferença no chamado. Deus chamou todos nós para a obra. Todos nós somos missionários, segundo a Bíblia. A diferença não está no chamado.
A diferença está na designação que Deus dá para todos os seus chamados. Deus designa uns para fazer uma coisa, Deus designa outro para fazer outra coisa, e Deus vai dando para cada um uma parte, uma fatia dentro desse chamado na sua designação. Deus chama alguns para servir aqui em Uberlândia. Deus chama outros para que vão além desse lugar, para algum lugar no estado de Minas. O estado de Minas tem 854 municípios. E tem muitos deles que não têm igreja ainda. Ainda que o maior reduto, por exemplo, presbiteriano é o estado de Minas. Em Belo Horizonte tem 240 igrejas presbiterianas. Mas irmãos, ainda em Minas Gerais, muitas cidades, mais de 500 cidades que não têm nossa igreja. Então tem muitos municípios que temos que plantar igrejas lá. Irmãos, e o Brasil vai para o lado do Nordeste, que eu conheço várias partes, como ainda há carência no nosso país de um trabalho missionário. Mas também Deus designa outros para que vão para a América do Sul aqui, América Central. Vai para a África, o contexto africano. A África tem 55 países. Vai para a Europa, com as suas 18 nações. Vai para a Oceania, para a Ásia. E assim, meus irmãos, Deus pode designar pessoas para que vão para outros lugares, mas o chamado é de todos. A Bíblia fala que um dia Deus vai nos julgar. Todos nós vamos estar sentados no tribunal de Deus. A pergunta é, o que Deus vai julgar da gente? O que Deus vai julgar de mim no seu tribunal? Deus vai julgar o nosso chamado. A gente vai ter que prestar contas do nosso chamado. Esse vai ser o nosso julgamento. A fidelidade do povo de Deus nesse chamado. Você vai estar sozinho, o seu filho também vai estar lá sozinho. Deus não vai julgar grupos, mas Deus vai julgar cada um no seu chamado individual. Irmão, nessa passagem, acompanhe por gentileza. Eu creio que há duas coisas que eu queria destacar, que identificam, de fato, o ponto de partida de uma igreja missionária. Vejam aqui, meus irmãos, no verso 13 fala que Jesus estava indo para uma região muito inóspita chamada Cesareia de Filipe. Hoje, alguém já esteve em Israel alguma vez? Já foi na Palestina? Tá. Hoje, você vai desde o sul da Palestina, a gente foi desde o sul até chegar no Monte Hermon, onde está a divisa da Síria. Você vai, por exemplo, de ônibus, você gasta umas 6 horas e meia, para cruzar o país. É um país pequeno. Mas aqueles motoristas árabes correndo, aquelas estradas boas, sabe, o ônibus corre muito. Você gasta umas 6 horas e meia para cruzar o país. Enquanto estava ali no ônibus, eu me lembrava que Jesus havia passado por aqueles lugares. Nós fomos, inclusive, em Cesareia de Filipe. Uma meia hora você chega na Síria, no Monte Hermon, está próximo. Aliás, tudo que está escrito lá, escrito em língua grega, porque ali os Seleucidas que foram, a Síria invadiu aquela região, na época dos Seleucidas, que eram o general de Alexandre que se instalou, e houve ali, então, houve muitas guerras naquela região. E Jesus ia a pé, Jesus ia com seus discípulos, cruzando o país, ensinando-lhes a visão, ensinando-lhes, treinando-os para a obra, e Jesus está indo para Cesareia de Filipe, essa região. Os irmãos podem ver que Jesus faz uma pergunta enquanto vai. Lá em Lucas, não tem aqui Mateus, mas Lucas fala que Jesus parou. Jesus, naquela viagem, naquele treinamento, Jesus foi orar. Eu não sei quanto tempo ele orou, porque Jesus não tinha oração rápida, não, ele orava muito. Depois de orar muito, os discípulos estavam ali aguardando ele retornar. E quando ele volta, ele faz uma pergunta muito interessante para os discípulos, lá no versículo 13. Veja a pergunta que ele faz. Ele diz para os discípulos, quem diz o povo aí ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povão aí fora diz a meu respeito? O que eu significo para esse povo? Lá em Lucas, o mesmo texto diz assim, o que as multidões dizem de mim? O que esse povo aí fora fala de mim? O que eu significo para esse povo? Qual é o conceito que esse povo tem de mim? O que eu represento para esse povo? A resposta, meus irmãos, é interessante, os irmãos podem ver.
aqui do verso 14. Ele diz, olha, uns acham que o Senhor é João Batista. João Batista tinha sido decapitado, quem sabe ressuscitou. Outros acham que o Senhor é Elias. Os irmãos se lembram que Elias foi no carro de fogo e quem sabe ele voltou. Outros acham que o Senhor é o grande profeta, o profeta Jeremias, que foi o profeta da corte. E ele é conhecido como profeta das nações, muito famoso, profeta Jeremias. Outros acham que o Senhor é um profeta famoso. Ou se pode ver, meus irmãos, que são pessoas importantes, mas há uma confusão total, porque Jesus nunca foi João Batista, nunca foi Elias, nunca foi Jeremias e nem qualquer profeta. Jesus era Jesus. Agora o que nos chama a atenção, irmãos, é que Cristo não teceu nenhum comentário quanto à resposta deles. Jesus não disse se estavam certos, se estavam errados. Eu tenho certeza, Jesus pensou algo sobre a resposta deles, mas Jesus não teceu nenhum comentário. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que ele entra com uma segunda pergunta. Veja aqui no verso 15. Essa palavra, essa conjunção mas aqui é interessante. Eu sou professor de língua grega, então a gente lida com essas coisas. Existem algumas conjunções de contraste na língua do Novo Testamento. Há uma conjunção que chama uma conjunção adversativa na língua do Novo Testamento. Não é usada aqui. Essa conjunção aqui, esse mas ou porém, é como, para ilustrar, aqui temos um contraste de relevância que a gente chama. Aqui temos o piso, aí tem um contraste, um degrau mais relevante, mais alto. Tem outro mais alto, então é mais ou menos isto. É um contraste de relevância. Isso aplicado ao texto, sabe o que significa? Jesus traduzindo essa ideia é o seguinte, ainda que as multidões digam tudo isso de mim, ainda que as multidões tenham esse conceito a meu respeito, ainda que esse povão pense de mim tudo isto, tudo errado. Mas o que me interessa não é o que as multidões dizem, eu quero saber o que vocês, meus discípulos, dizem de mim. Ele diz, mas, vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Nessa expressão, ele primeiro perguntou, o que as multidões pensam de mim? Agora ele diz, o que vocês pensam de mim? E essa ideia de relevância, o que me interessa não é o que o povão diz a meu respeito, o que me interessa é o que o meu próprio povo diz a meu respeito. Ele diz, eu quero saber qual o significado que eu tenho para vocês, o que eu significo para o meu próprio povo, qual o valor que eu tenho para meus discípulos, qual é o conceito que vocês têm a meu respeito, o que de fato eu significo para a minha própria igreja. Meus irmãos, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque a igreja faz missões de acordo com a visão, o valor que Cristo tem para ela. Olha como que Jesus foi tão exato. A igreja se envolve em missões, e veja aqui, temos um contexto em que Jesus treinava os seus discípulos à missionária, para que eles assumissem a obra após a sua exaltação. E eu quero saber o seguinte, o que vocês pensam de mim? Isso é que vai ser a obra de vocês, de acordo com o que vocês pensam de mim. Irmãos, é uma pergunta que ela é muito importante para nós. Vocês que são aqui, desde nós pastores, presbíteros, os representantes aqui, o conselho missionário, os irmãos estão aqui, se Jesus perguntar para vocês, o que eu significo para vocês? Qual o valor que eu tenho para vocês? Isso vai marcar o começo da missionária. Missões começam num coração que sabe definir que tipo de Jesus que ele tem. A John Piper, por exemplo, um livro que escreveu, John Piper é um pastor batista, conhecido, reformado, até nossa editora, tem editado livros dele. Lendo o livro dele, ele disse o tamanho do seu Jesus. É o tamanho da obra que você faz para ele. É o tamanho da obra missionária, é o tamanho do Jesus que você tem. Meus irmãos, é muito importante pensar que quando Cristo tem um significado de fato para o meu coração, a partir daí eu começo a ser uma bênção nas suas mãos. A igreja faz missões,
Eu tenho a impressão que algumas igrejas não conseguem se envolver em missões porque elas nunca entenderam o Jesus da Bíblia. Nunca entenderam. E talvez você está aqui nessa noite, você nunca entendeu Jesus para a sua vida. Você anda assim meio de carona com a igreja. Mas Cristo nunca se revelou para você, no seu coração, como alguém de fato que vale a pena investir nele. O dia que você redescobrir o Jesus da Bíblia, você vai conseguir entender a grandeza desta obra por causa do tamanho do Jesus que você vai passar a ter. Quem diz esse que eu sou? O valor que Cristo tiver para você é o valor que será o investimento seu e da igreja. A coisa mais difícil, meus irmãos, é amar o Senhor. Como é difícil amar o Senhor. Eu fico pensando, meus irmãos, uma das coisas assim, um dos grandes segredos da vida cristã é quando um crente começa a orar. Todas as religiões pagãs do mundo oram. Eu estive na Índia, estive na região perto do Tibete, onde tem a estupa budista, o maior movimento budista do mundo, está ali naquele lugar, o maior templo. Para entrar lá, a gente teve que tirar o sapato, alugar um local para guardar o sapato e entrar. Ali tinha muita gente lá dentro, tinha mulher com o peito no chão, clamando para Buda, tinha talvez mais de 50 estátuas de Buda, e cada um com a mão diferente. Aquela mão, dependendo da posição da mão, é uma reencarnação diferenciada de Buda. E eu vi ali mulheres assim com o peito no chão, como com um rosário na mão, e gritavam, choravam. Horas e horas. Aí tem uns tambores, quando roda o tambor, todo mundo começa a orar. Aquele povo ora, tem criança, adolescente, tem jovem, tem, sabe, gente de idade, vem gente de longe, de muitos países para orar naquele lugar. Eles oram, os tambores rodam, quando um tambor para de rodar, ali tem centenas de tambores, e outro começa a rodar, e todo mundo começa a orar. O povo que mais ora no mundo são os budistas. Eu vou dizer para os irmãos que não tem nada mais difícil para você do que orar. Eu duvido que você ora. Eu duvido. A coisa mais difícil, irmãos, orar na Bíblia, não é você pedir nada para Deus. Na verdade, quando a gente pede, isso é tipo de um departamento da oração. Sabe, oração, eu gosto de exemplificá-la como, pensem quando um namorado, ele gosta de ficar na presença da namorada, ou a namorada do namorado. Às vezes se olham, ali as horas se passam e parece que tudo rapidamente. Ficar 1, 2 horas, 3 horas juntos, ficar olhando para o rosto do outro, sabe, o prazer, a alegria da presença. O marido que ama a sua esposa, ficarem juntos, como isso é importante, porque estão juntos. O prazer de ficar juntos. Na Bíblia, oração é o prazer de ficar na presença do Senhor. Tem gente que, eu tenho lido, eu gosto muito de ler biografia, já li biografia de pessoas que ficam 1 hora, assim, sem falar nada para Deus, só na sua presença, sem falar nada. Quando eu fui na Índia, antes de ir para lá, eu li a biografia de John Nelson Hyde, que foi um presbiteriano para a Índia. Ele batia o joelho no chão e ficava 36 horas orando, sem se levantar, 36 horas orando. Como é difícil orar, como é difícil. Sabe por que é difícil orar? Porque nós não aguentamos a presença de Deus muito tempo. Nós não suportamos. É difícil. Uma vez uma mulher disse, pastor, eu não consigo ficar 1 minuto em oração. Agora, só para exemplificar, você pode avaliar como é que é a sua vida. É raro alguém que não gosta de novela. Eu não gosto. Mas na nossa cultura, o povo adora novela. Essa novela Babilônia tem que fazer uma campanha, os crentes fazem uma campanha para que o pessoal não assistisse. Para que campanha se o povo não gosta? Sabe, abominasse, isso nem precisa de campanha, mas tem que fazer campanha para que o povo tenha uma noção de que aquilo é terrível. Quer assistir uma novela? A novela, o que ela ensina? Espiritismo?
como você deve ser homossexual. Essa novela, por exemplo, da Globo, hoje dessa novela da Globo, todos têm que ter homossexual. Lá em Senegal, se alguém descobrir que tem um homossexual, 5 anos de cadeia, sem que ele, só se souber que ele é homossexual. 5 anos de cadeia para ele. Mas o Brasil abriu as portas, então as novelas ensinam a gente a ser homossexual, ensinam como acabar com o nosso casamento. Elas ensinam como é que trai a mulher, como é que a mulher trai o marido, e os crentes amam a novela. Uma novela passa aí dentro de 1 hora, talvez 1h30, e as pessoas depois daquilo têm mais programas de TV. Só que não aguento ficar 5 minutos orando. Sabe por quê, irmãos? Na verdade, é porque o Jesus que você tem não vale uma novela. Esse é o Jesus que você tem, não vale uma novela. Como é que uma igreja pode ser missionária se o seu Jesus não tem o valor de uma novela da Globo? Esse é o Jesus que você tem. Por isso que Jesus perguntou, quem dizes que eu sou? O que eu significo para vocês? É muito importante que os irmãos analisem o seu coração. Talvez você vai pensar que, de fato, eu nunca consegui amar o seu Jesus. E quando a gente se envolve com a pessoa de Jesus, quando a gente ama o seu Jesus, a gente começa a investir na sua glória. A gente quer torná-lo conhecido, torná-lo amado por outros também. Eu creio que os irmãos conhecem um famoso nome, David Livingstone. Eu passei algum tempo na Escócia e eu estive onde David Livingstone nasceu. Não é longe de Edimburgo, não. É perto de Edimburgo. Aquele filme O Coração Valente, eu acho que alguns conhecem. Eu fui lá no Castelo de Stirling para visitar aquela região. E o guia lá do ônibus, nós estamos passando onde David Livingstone nasceu. Era um grande presbiteriano da Igreja da Escócia. E esse homem era médico, ele, na época da colonização inglesa, ele se dedicou como médico missionário, não era um assistencialista, mas foi para pregar o evangelho. Porque há missões que são assistência social, assistencialismo. As pessoas morrem com saúde boa ou péssima, elas morrem e vão para o inferno. A gente tem que fazer missões para plantar igreja. É claro que a obra social acontece simultaneamente, mas nós vamos para salvar vidas. Mas David Livingstone, apesar de ser médico, foi para evangelizar a África. E ele foi para a África Austral, aquela África dividida em certas regiões. Eu estive agora no oeste da África, mas eu já estive também na região da África Austral. Desde a África do Sul, ali Angola, Moçambique, Suazilândia, aquela parte ali do sul, mais sul. David Livingstone esteve na África do Sul, foi para ganhar pessoas para Cristo. Ele foi para Angola, ele evangelizou também Angola. Ele foi para Moçambique, o coração de David Livingstone está sepultado em Moçambique. Eu fiquei sabendo quando fui a Moçambique. Ele foi para o Congo. Eu encontrei o pastor Jerome, lá em Belo Horizonte, um pastor presbiteriano. Nós o convidamos para ir para a nossa casa. O irmão dele foi presidente do Congo. Eu acho que ele foi meio fugido, porque a guerra do Congo começou na casa dele. E ele foi. Aliás, o Brasil comprou escravo do Congo. Eu perguntei em Angola, vocês conhecem o candomblé do Brasil? Diz, não. Aí fui descobrir que o candomblé veio do Congo, até em Mato Grosso chama congado. O congado é porque os escravos vieram do Congo, trouxeram o espiritismo do Congo. Mas eu perguntei para o pastor Jerome, como é que foi a sua conversão, a história da sua família? Ele é um pastor hoje que está em Belo Horizonte há algum tempo. Ele disse, meu bisavô, meu tetravô, foi evangelizado por David Livingstone no Congo. Isso para mim é muito importante. Uma vez saindo de Luanda, em Angola, eu vim para Johannesburg, na África do Sul. A gente gasta 3 horas de voo direto. E os aviões são bem rápidos. E você passa sobre Namíbia e depois se você for além, você entra em Moçambique até o mar. Quando eu fui na Índia, eu passei em cima de Moçambique vendo um rio muito bonito. Depois descobri que esse rio chama o Rio Zambeze. Depois, indo para Moçambique, eu passei numa ponte sobre o Rio Zambeze. E a gente gasta muitas horas para vir desde Angola, para toda a região, de avião,
deve-lhes fazer toda esta área de barco, evangelizando os africanos. E esse homem morreu orando pela África. E quando a Escócia foi buscar o cadáver, buscar David para sepultamento digno, de honra, da Escócia, os africanos disseram, mas não podemos deixá-lo ir. Esse homem que tanto nos amou, sair daqui, não pode. E houve uma confusão tremenda. E eles combinaram então, ali com toda, tomaram a decisão para distribuir a honra do sepultamento dele. E os africanos disseram, então vocês vão fazer uma cirurgia no cadáver e o coração dele será sepultado em nosso país. E no rio Zambeze, quando deságua no mar, então o coração dele está sepultado ali debaixo de uma árvore, anos atrás. Os africanos disseram para que o amor dele fique plantado em nosso país, em nosso continente africano. O que mais os africanos se lembram de David Livingstone, perguntei por ele agora na África, é o amor que aquele homem teve por Cristo, levando tantos africanos a Cristo. Logo que ele faleceu, o Reino Unido fez um filme sobre ele. E esse filme foi parar nos Estados Unidos logo de imediato, por ser fala inglesa. O diretor de um cinema, ao procurar a missão, eu não acreditava que podia ser verdadeiro aquele filme, que o filme dizia-se verídico. E quando ele procurou a missão, disse, olha, esse filme não pode ser verdade, porque jamais um homem faria o que esse homem fez, se é verdade, mesmo que tivesse o mundo inteiro como recompensa. A missão disse, o diretor da missão disse, o presbiteriano disse, é verdade. Ele fez tudo isto e faria muito mais se tivesse mais tempo de vida. Não para ganhar o mundo inteiro, mas pelo amor que ele tinha ao Senhor Jesus. Quem dizesse que eu sou? David Livingstone sabia responder isto? Meus irmãos, o que nós podemos ver é que o missionário começa de fato quando nós amamos a Cristo. Quando a gente ama a Cristo, você começa a orar. Você tem prazer de ficar na sua presença. Você vai clamar ao Senhor. Quem ama a Cristo não tem dificuldade de se deslocar. Hoje temos tanto, pense que Uberlândia, nessas igrejas, tem tanto jovem universitário. Se você amasse a Cristo mais do que o dinheiro, a glória do seu curso, que você vai ter, de ter fama, ter carro novo, ter apartamento, ter tanta coisa. Se você amar mais a Jesus, você termina a universidade e diz, agora vou servir ao Senhor em alguma nação. Deus tem levantado jovens para as missões. Na PMT nós temos médicos, engenheiros, agrônomos, gente indo para as missões. Hoje, na verdade, quase todo mundo que vai para as missões já tem algum diploma universitário. Quando a gente ama a Cristo, a nossa profissão, a nossa fama vai ser totalmente secundária. Porque Cristo é mais importante do que a gente. Cristo é mais importante do que o meu projeto. Quando os jovens amam a Cristo, os jovens vão para a faculdade. Hoje, a universidade ela é pagã. Então, muitos, ao invés de ser uma bênção na universidade, o que acontece? Eles assimilam a cultura pagã. E hoje as nossas mocidades estão se esfriando. Os jovens não estão acabando, mas as mocidades estão em decadência. Sabe por quê? Especialmente pela universidade. Se os jovens amassem a Cristo, na universidade já seriam os reformadores. Não sei se você sabe que a reforma do século XVI, ela se deu nas universidades com os jovens universitários. Martim Lutero abriu realmente a reforma. Mas quem realizou a reforma foram os jovens na universidade. As universidades é que se tornaram reformadas. Se Deus levantar hoje jovens que de fato amam a Cristo, eles vão se entregar para um trabalho, um testemunho poderoso na universidade. E Deus vai levantar milhares para os campos missionários de acordo com o amor que tiverem ao Senhor Jesus Cristo. Quem dizes que eu sou? Isso aqui é base para uma igreja missionária, para um coração missionário. Quando alguém ama de fato a Cristo, enfia a mão no bolso, tinha uma oferta para a missionária, é a coisa mais fácil. Eu sei que nós estamos em crise, o país está em crise,
Mas, meus irmãos, a crise dos missionários é muito maior. Eu fui agora no Panamá. Visitei, nós estamos plantando igreja no Panamá, Sueli foi em Guatemala. No Panamá, esse dólar alto está causando um problema para a missionária. Está chegando a quase 4. E as igrejas depositam os mesmos valores. Lá no Panamá, um pé de alface custa $5. O que é isso agora? Quase R$20 um pé de alface. Imagina a luta. A gente viu a geladeira do missionário vazia. E a gente vai, às vezes, leva alguns dólares só para emergência, a gente deixa tudo para lá, sabe, com os missionários, porque estão em dificuldades. E as igrejas precisam enfiar a mão no bolso para fazer com que Cristo se torne glorioso nas nações. Foi David Livre que diz o seguinte, que missões são feitas assim, elas são feitas com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam, e alguém se lembra mais? E com as mãos dos que contribuem. É assim que a obra de Deus é feita. Às vezes está sobrando dinheiro na sua casa, está lá na conta. Você sempre olha aqui a poupança, lendo lá, sabe, você vê que tem dinheiro. Se você amar a Cristo mais do que tudo, você enfia a mão, vai lá, sabe, deposita na conta do missionário aquilo para ajudá-lo a comer, a dormir lá no campo de trabalho. Comprou um ventilador. Eu fui agora em Guiné-Bissau, mês de junho. Um calor, o calor da África é um calor úmido, terrível, cheio de malária. Nós temos um missionário que já tem 41 malárias, lá em Gabu. Esse povo está lá porque ama Cristo. Um calor terrível. Eu dormi na casa do missionário porque não tem energia no país. Alguns já estão fazendo esse teto solar, isso ajuda um pouco. Já funciona ventilador, geladeira com 12 volts, já acontece isso. Mas eu dormi na casa do missionário que não tinha nada dessas coisas. Eu disse, Senhor, me ajuda a passar a noite, porque está terrível. 40, 45 graus, um calor úmido. Sabe, eu fico pensando, meu Deus, sabe, que luta tremenda. Quando nós amamos a Cristo, a gente participa, torna-se parceiro desse povo que está nos campos para lhes ajudar a ter uma vida mais cômoda, sabe? Assim, ainda que seja muito simples, mas para abençoá-los. Quem diz isso que eu sou? Missões começam, meus irmãos, num coração que ama o Senhor Jesus. Missões começam assim. Eu queria que os irmãos olhassem aqui no verso 18, tem uma segunda coisa nessa passagem que nos chama a atenção. Missões são feitas quando nós de fato amamos a Cristo. Mas missões são feitas quando a igreja está cheia, sabe, do poder de Deus. Cheia do poder do Espírito Santo. Irmãos, quando o Espírito Santo visitar nosso coração, quando o Espírito Santo visitar nossa igreja, a gente vai ser outro povo. Nós nunca sabemos o que é ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos o que é isto. O que é uma vida cheia do Espírito de Deus? Nós não conhecemos isto. Nós só conhecemos o que é ser vazio do Espírito de Deus. Você conhece, nós conhecemos isto. Lá no versículo 18, Jesus diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa passagem não é fácil entendê-la. É difícil entendê-la da forma que está traduzida aqui. O tradutor tenta ser o melhor intérprete possível. Mas às vezes não é tão fácil perceber o significado, não é que esteja errado, mas o significado amplo do que ele quer dizer. A palavra inferno na Bíblia, ela surgiu quando Jerusalém foi dominada pelos jebuseus. A cidade chamava Jebus. Antes de Davi tomá-la, uma coisa foi muito marcante entre os jebuseus. Ali tem um vale até hoje, chama Vale de Inom. Esse vale eu vi esse vale lá, inclusive, está bem próximo ao templo. Quando você vai para o jardim do Getsemane, você às vezes tem que atravessar aquele vale. Na época dos jebuseus, um homem chamado Inom, ele resolveu sacrificar os seus filhos ao seu deus pagão. E ele inspirou muita gente a matar os seus próprios filhos para poder cultuar o seu Deus.
Esse vale tem uma triste história. Quando Davi tomou Jebus e a transformou a palavra Jerusalém, Yahvé mais Salém. Salém era um deus Baal localizado. Então é como Yahvé tomando o lugar de Salém. Então a palavra Jerusalém tem esse significado. É quando Yahvé domina Salém. Quando Davi tomou aquela cidade, aquele vale para os judeus foi totalmente abominável. E resolveram, para poder romper com a história do vale, transformá-lo num lixão da cidade. Então, onde se coloca lixo, o pior lugar onde se coloca lixo. Você já viu que a palavra inferno, a Bíblia fala que o inferno é onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, é onde tem lixo queimando. Então, a palavra Guiena, que quer dizer vale de Non, é a palavra que foi criada para a ideia, que se traduz para o português, a palavra inferno. Então, essa é a palavra inferno. Nesse texto, aqui não é a palavra Guiena, é a palavra Hades. Eu creio que na sua Bíblia, no final, tem o credo apostólico, lá usa a palavra do credo apostólico. Veja aí na penúltima página da Bíblia. Na minha Bíblia, na segunda edição da atualizada, é página 225. E aqui, o credo apostólico foi um documento do segundo século. Foi como uma confissão de fé. A palavra credo é a palavra creio em latim, na primeira pessoa do singular. Credo, creio. No segundo parágrafo está escrito assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado e desceu onde? Ao Hades. E aqui tem um rodapé, na minha Bíblia, a sua deve ter também, diz assim, palavra usada no grego para indicar o lugar e o estado dos mortos. Perfeita tradução. A palavra Hades é o ambiente de morte, o clima de morte. E voltando para a passagem, ele diz assim, eu edificarei a minha igreja, e as portas, o ambiente mortal, o clima de morte, não poderá prevalecer contra o poder da igreja. O ambiente de morte não pode conter o ataque da igreja. Não pode impedir. A ideia, irmãos, aqui é a igreja se desloca e ela acaba com o ambiente onde tem o clima de morte. Essa palavra fala do poder de Cristo na igreja, o poder do Espírito Santo na igreja. Irmãos, hoje talvez a igreja vive mais como um antimíssil, só para viver no contra-ataque. Sabe o que é antimíssil? É quando lança-se o míssil, até aquele negócio que para o míssil não se explodir. Então ele acolhe o míssil como uma defesa. A igreja às vezes vive mais da defesa. A igreja é muito mais do que uma defesa contra o ataque dos inimigos. A igreja que Cristo criou, essa igreja que está sendo edificada, segundo Jesus, é tão poderosa à vista de Deus, de que ela se desloca e ela vai onde está o ambiente de morte e ela ataca esse ambiente de morte e planta naquele lugar a vida de Cristo. Fazer missões, irmãos, só acontece quando há uma igreja cheia desse poder do Espírito Santo. Este poder de Cristo exaltado e aplicado pelo Espírito Santo. E quando a igreja começa a orar, buscar esse poder de Deus, Deus começa a agir no meio dessa igreja. Há um livro escrito, eu já li aquele livro mais de uma vez, foi ditado pela imprensa batista regular, chamado Evangelização Igreja em Chamas. Esse livro, muito interessante. Eu li anos atrás e tornei a lê-lo não faz muito tempo. De Sumners. No primeiro capítulo desse livro, ele faz uma pequena referência a essa passagem. E ele faz uma pergunta muito realista. Será que a igreja, na sua experiência hoje, não está vivendo o inverso dessa passagem? Parece que a igreja hoje ela é muito mais atacada do que participa do ataque. A igreja hoje está tão atacada,
mas tão atacada pelo inimigo lá fora, que parece que a igreja não está conseguindo suportar esses ataques. Irmãos, há tantos pecados, a igreja tinha que ir contra os pecados da sociedade. Só que a igreja, ao invés de ir contra os pecados, a igreja está assimilando. O povo está cansado de Deus. A igreja está assimilando o contexto do seu pecado. Irmãos, eu viajo o Brasil todo. Irmãos, olha, nos nossos... Eu nunca vi, irmãos, hoje, eu não sei se aqui também está acontecendo entre vocês, eu nunca vi tanto divórcio acontecendo no meio da igreja. Não só de crentes, mas de oficiais de igreja. Quantos pastores estão se divorciando? Irmãos, há alguma coisa errada na igreja? Alguma coisa errada? A gente está copiando alguma coisa do mundo. Casamentos mistos errados. Tanto casamento errado. E chega no divórcio. Irmãos, parece que nós estamos sendo atacados. A família cristã está sendo atacada. E o povo está adotando o divórcio para a igreja. Hoje, a ideia do namoro é um negócio muito complicado. Eu fico pensando, meus irmãos, vocês jovens estão na igreja, mas por trás pode ter muito adultério que ninguém está vendo. Vocês estão lá na universidade. Hoje, com permissão da expressão, meus irmãos, mas hoje os jovens se casam, no caso de branquinho da igreja, bonito, mas já estão todos amassados. Como é que esse povo vai ter poder para ser um povo missionário? Como é que esse povo vai ter poder de santidade para transformar ambientes de morte? Esse povo está amando o ambiente de morte. Missões são feitas quando esse povo busca esse poder e sabe, além de uma vida santa, uma vida poderosa, para enfrentar as trevas e combater as trevas. Por que as nossas mocidades estão caindo? É o pecado que é instalado no coração dos jovens. E não são só os jovens, não. É da igreja, meu irmão, de forma geral. A frieza, o povo parece que não quer mais Deus, está cansado demais de Deus. As reuniões, eu não sei se aqui é um milagre, mas as reuniões de oração, irmãos, são tão fracas, quase ninguém queria reunião de oração. Parece que o povo está cansado de Deus. Como é que esse povo pode ser um povo missionário, cheio do poder de Deus? Qual o poder que nós vamos ter para evangelizar, para compartilhar o evangelho? Se nós estamos descrentes em nosso coração, nós vivemos sempre em queda, como é que Deus pode usar a igreja? Enquanto, meus irmãos, a gente não começar a revestir-nos desse poder de Deus, para que Deus nos transforme e nos use na sua obra, vai ser sempre assim, meus irmãos. Deus conhece o nosso coração, sabe o quanto estamos longe dEle. Estamos longe do Senhor, não sabemos que experimentar uma vida poderosa. E nosso projeto, às vezes, é viver assim o resto da vida. Precisa, irmão, de um profundo arrependimento. Nosso pecado, o Espírito Santo jamais encherá alguém, a não ser que esse alguém ame o Senhor Jesus. O Senhor só nos enche quando a gente quer se envolver com a pessoa de Cristo. Se a gente amar a Jesus, aí o Espírito Santo nos enche para nos fazer poderosos em torno desse nome. É assim que Deus quer fazer conosco. Igreja, irmãos, missões começam dentro da gente, é dentro da gente. Não é só fazer projeto, sabe, projeto missionário, fazer conferência. Não, irmãos. Missões tem que começar conosco. Esse povo que ama o Senhor Jesus. O dia que você começar a amar o Senhor Jesus, Deus vai começar a lhe usar poderosamente e vai mudar sua casa, mudar aqueles que estão ao seu redor. Porque Cristo vai ser importante para você. E você vai orar tanto, mas tanto, que dentro em breve, sua vida vai ser uma agência poderosa por causa da ação de Deus na sua vida. Missões começam, irmãos, essa passagem nos ensina que missões começam quando nós amamos, quando nós descobrimos isso e respondemos para o Senhor: quem dizes que eu sou? E quando nosso coração se envolver em amar o Senhor Jesus, mais do que tudo. Lá na Itália, meus irmãos, a terra do Papa, na Itália
Jesus está em 37º lugar no interesse dos italianos para tratar desses temas. Tem 36 coisas mais importantes do que Jesus na mente dos italianos. Talvez você possa pensar, meu coração não é assim, mas pode que não esteja no primeiro lugar, pode ser no terceiro, no quarto lugar. Deve ter alguns ídolos que vêm antes de Jesus na sua vida. E quando você tiver uma conversão de fato, de voltar para Cristo e começar a amá-lo mais do que a sua vida, aí vai começar uma grande obra por meio de você. Deus não usa métodos. Houve um homem que escreveu um livro, o Edward Bound, diz, Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. Pessoas são o método de Deus para a sua obra. Você poderá ser o método de Deus na obra, mas você tem que ter um profundo envolvimento com a pessoa de Cristo. E você vai ter que orar muito. O Espírito Santo não enche alguém antes de passar longas e longas horas na sua presença, clamando até que do alto venha o poder de Deus para seu revestimento, por causa da glória de Cristo. Irmãos, eu queria deixar nessa noite esse desafio para seu coração. Missões começam onde? Começam na decisão do seu coração, de amar a Cristo e de buscar esse poder de Cristo até que a sua vida se torne uma agência poderosa nas suas mãos. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe, e quem nos ensina é a palavra do nosso Deus. Deus nos abençoe.